Presidente, começo por cumprimentar o engenheiro Juvenal Silva Peneda, dar as boas-vindas a esta comissão. Não posso deixar de fazer um reparo relativamente ao facto de o Sr. Engenheiro ter, durante os primeiros 25 minutos da sua intervenção, falado sobre o sistema de transportes do Porto e não dito uma palavra sobre SOPs, dedicando a este tema apenas 5 minutos, das 10h28 às 10h33. Esta é uma comissão para apuramento do que se passou com os SOPs. Agradecemos as informações sobre o sistema de transportes do Porto, um assunto muito importante e interessante, mas não é objeto desta comissão. Começava então sobre as suas funções que exerceu no Metro do Porto. Podia-me precisar exatamente o período, mês ou dia em que iniciou funções e terminou funções no Metro do Porto e que órgãos sociais integrava nessa empresa? Obrigado, Sr. Presidente. Engenheiro Juvenal da Silva Peneda reconhece que o Conselho de Administração da empresa Metro do Porto é, de acordo com o Código de Procedimento Administrativo, um órgão colegial, porque as decisões aí aprovadas corresponsabilizam todos os membros do Conselho de Administração. Afirma que, enquanto esteve no Conselho de Administração do Metro do Porto, o Metro do Porto contratou 4 SOPs. Podia identificar esses 4 SOPs, por favor? Só por uma questão de rigor, os 4 contratos que lhe referiu aparecem identificados no relatório do IGCP como sendo 6 contratos SOP distintos. Mas não é relevante para o caso. Eu queria questioná-lo sobre o primeiro dos SOPs que referiu, com o Banco Santander, de 11 de janeiro de 2007, aprovado 10 de janeiro de 2007, no Metro do Porto. Este é, sem dúvida, um dos SOPs mais daninhos que foram contratados pelas empresas públicas desde 2003. É um SOP Snowball, feito para cobrir, alegadamente, cobertura de risco do empréstimo de 89 milhões de euros, mas o próprio SWOP tinha um valor de mercado a 31 de 12 de 2012 de menos 507 milhões de euros. Ou seja, o valor negativo do SWOP era 5,7 vezes superior ao empréstimo subjacente. Eu pedi-lhe para explicar o funcionamento deste SWOP que foi contratado em janeiro de 2007. Estou perplexo com aquilo que acabo de ouvir. O senhor é membro do Conselho de Administração, era membro do Conselho de Administração, participa num ato de gestão que se revelou extremamente danoso para o interesse público, com prejuízos de centenas de milhões de euros. Peço-lhe para explicar, em linguagem simples, acessível, não vamos entrar em detalhes técnicos, o que é esse ato administrativo, e o Sr. Engenheiro Juvenal da Silva Peneda diz-me que não sabe, que é engenheiro eletrotécnico de formação, que estava lá e tinha outras funções, mas eu insisto, é corresponsável por isto, votou favoravelmente no Conselho de Administração a contratação deste elemento, deve saber alguma coisa do que votou, porque não acredito, tenho dificuldade em acreditar que um gestor público, no exercício das suas funções, assina de cruz. Portanto, eu pedia-lhe mais uma vez, insistia, não precisamos entrar em grandes pormenores técnicos, aqui também não somos especialistas nestas questões de SWOPs, mas pelo menos explicasse que tipo de instrumento financeiro era este, que riscos pretendia cobrir, que riscos assumia. É o mínimo que eu lhe posso pedir e o mínimo que o Sr. Engenheiro poderá dizer aqui. Concluo então que assinou de cruz sem saber o que estava a assinar. Mas mesmo assim, não perguntou ao seu colega que apresentou aquilo se havia riscos envolvidos, qual é a dimensão desses riscos, qual é a probabilidade desses riscos concretizarem. Porque eu posso lhe dizer e informar que os riscos envolvidos eram colossais e, infelizmente, materializaram-se todos. Mas nessa decisão, o seu colega que apresentou isto não informou dos riscos, os outros 6/7 do Conselho de Administração não perguntaram nada sobre isto, assinava-se de cruz, é assim que se fazem estes contratos, alguém propõe e os outros vão atrás sem questionar. Pergunte, sabia os riscos? Perguntou alguma coisa sobre os riscos? Tentou-se informar ou assinou mesmo de cruz sem querer saber? O engenheiro Juvenal Silva Peneda fez uma pergunta simples, tinha questionado o seu colega Manuel de Oliveira Marques sobre os riscos e da sua longa resposta depreendo que não tinha conhecimento destes riscos e assinou sem saber os riscos que estava a correr. E, na sua intervenção, referiu a dado momento que assumia integralmente 1/7 da responsabilidade. Penso, sim, mas é uma maneira de dizer. Penso que se estava a referir ao facto, ter em conta o facto do Conselho de Administração ter 7 elementos. Eu pedi-lhe que identificasse pelo nome os outros 6 elementos do Conselho de Administração, corresponsáveis com o senhor pela contratação desse SWOP. Eu imagino que a Assembleia tem conhecimento e tem acesso a eles, mas... Pronto, ok. Então vou ser eu, vamos ver se a memória não me falha. Na altura o Conselho de Administração era constituído pelo Sr. Presidente da Câmara de Gondomar, como já disse há pouco. Exatamente. O Sr. Presidente da Câmara de Porto. Exatamente.
o Sr. Presidente da Câmara de Vila do Conde, Almeida, e o Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos. Exatamente. Era o professor Oliveira Marques, e o engenheiro Eduardo Vieira, e eu próprio. Sr. Engenheiro Jornal Silva Peneda, agradeço-lhe a identificação dos 7 responsáveis pela contratação deste swap que acarretou ou que poderá acarretar centenas de milhões de prejuízo ao erário público, na realidade acima de 450 milhões de euros, de acordo com os números atualmente disponíveis. Na altura em que o senhor e os seus colegas do Conselho de Administração, as 7 pessoas que acabou de identificar, assinaram este swap, o valor da taxa a pagar pelo metro do Porto era 1,76%. Tem ideia de quanto é a taxa atualmente? Nenhuma. Não faço ideia nenhuma. Saiu do metro do Porto entre maio e abril de 2008. Tinha uma ideia de quanto é que o metro do Porto pagava pela taxa nesta altura? Não, senhor. Não, senhor. Então eu informo-lhe que em setembro de 2012, de acordo com o relatório do GCP, a taxa já era de 23,3% e continuava a crescer. Visto que é um snowball, esta taxa nunca desce, acumula sempre. Atualmente, e com os valores da Euribor a 3 meses, irá, e não tenho os dados oficiais, mas um simples cálculo aponta que irá já acima dos 30%, continuando a crescer se mantiverem as condições de mercado. E é isto que explica que um empréstimo de 89 milhões de euros tenha sido feita uma alegada cobertura de risco que custa já centenas de milhões de euros, porque a taxa a pagar é atualmente superior ou da ordem de 30%, começando em 1,76%. Isto é um ato de gestão danosa. O Sr. Engenheiro Jornal da Silva Peneda começou a sua intervenção aqui por dizer que não admite que ninguém associe o seu nome a atos de gestão danosa, mas eu vou ter que, perante isto, associar o seu nome a um ato de gestão danosa, assim como o nome dos restantes membros do Conselho de Administração que aprovaram este swap. O Presidente acabou de dizer que o dinheiro dos contribuintes é triplamente cauteloso, mas tinha dito uns minutos antes que assinou este contrato sem questionar sequer se ele envolvia riscos e que tipos de riscos é que envolvia. Eu não posso considerar isto ser cauteloso. Eu ainda não terminei a pergunta, peço-lhe que aguarde. Não reconhece então aquilo que eu disse, mas então pergunto, reformulo de outra forma. Considera que aquele ato de gestão em que o senhor participou é compatível com o interesse público? Presidente, eu formulei a minha pergunta e perguntei diretamente se considera que o ato de gestão, de celebração deste contrato de swap, é compatível ou não com o interesse público. Da sua resposta não depreendi sim ou não, portanto eu insistia. Considera, não estou a perguntar a sua participação, estou a perguntar o ato cometido por um órgão de gestão, que é a celebração deste contrato, considera que era um ato compatível com o interesse público? Tendo em conta essa resposta, eu vou-lhe mostrar um estudo que está constante no relatório do IGCP, uma simulação Monte Carlo com todos os cenários imagináveis e possíveis para a evolução futura desse swap, desde o momento da contratação até à maturidade. A parte que corresponde a cenários positivos para o método do Porto, em que o método do Porto ganhava alguma coisa, esta parte aqui em cima. Esta parte toda aqui em baixo é que cenários negativos para o método do Porto. Portanto, esta é uma simulação, Monte Carlo, e vemos claramente uma total assimetria, os seus deputados conhecem este gráfico, uma total assimetria entre aquilo que podem ser os ganhos possíveis para o método do Porto e as perdas possíveis. Só em cenários cor-de-rosa, extremamente otimistas, de acordo com a informação do GCP, é que o método do Porto ganharia alguma coisa. Na maior parte dos cenários, intermédios ou maus cenários, o método do Porto perdia, podendo atingir essas perdas 450 milhões de euros. Na realidade, o cenário mais negativo previsto aqui foi aquele que se verificou e as perdas neste momento são da ordem de 450 milhões de euros. Portanto, era possível na altura estimar os riscos, fazendo simulações deste género. E via-se que havia uma total assimetria. Foi feita alguma simulação deste género? Concorda que era possível estimar os riscos? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Jornal da Silva Peneda, na minha primeira intervenção questionei sobre aquele swap com o Santander que analisamos de forma exaustiva. Mas durante o período em que esteve no metro do Porto, no Conselho de Administração, não foi só esse swap que contratou outros swaps, aliás, identificou-os no início desta reunião, desta audição. E esses swaps também são problemáticos e trouxeram elevados prejuízos. Posso apenas referir que
que, por exemplo, os swaps do Metro do Porto contratados, celebrados com a BPN Paribas, foram cancelados em 16 de maio, pagando ao banco 80,5 milhões de euros. Portanto, já não estamos a falar de uma perda potencial, mas real. E os swaps contratados pelo Metro do Porto, na sua altura, com o Deutsche Bank, foram cancelados no dia 28 de junho, com prejuízo de 55 milhões de euros. O Metro do Porto é identificado no relatório do IGCP como tendo perdas potenciais nos swaps contratados de superior a 1.000 milhões de euros, por si só, mais de um terço ou cerca de um terço daquilo que são as perdas globais das empresas públicas com os swaps. E o senhor tem responsabilidades na contratação de alguns destes swaps que entram neste lote que dão uma perda potencial de 1.000 milhões de euros, parte das quais já se traduziu em perdas reais pagas pelos contribuintes. O senhor engenheiro também assumiu aqui a responsabilidade pelo que fez no Metro do Porto. Eu louvo-lhe a frontalidade de ter assumido aqui uma cota à parte da responsabilidade e até quantificou 1/7 da responsabilidade, mas foi o que fez, e também, assumindo essa responsabilidade, também foi acrescentando que não se tinha sentido à vontade, em nenhum momento em que esteve no Conselho de Administração, de contestar a política de gestão de crédito financeiro, uma política altamente arriscada, como aliás sei eu confirmar, que o senhor não utilizava, por exemplo, na STCP, na mesma altura. Mas o senhor assumiu uma cota à parte da responsabilidade, e louvo-lhe a frontalidade, mas não assumiu sozinho. Não disse aqui que foi o único responsável pela contratação destes swaps que geraram tantos prejuízos e repartiu a responsabilidade pelos restantes membros dos Conselhos de Administração, como também já identificou aqui, pelos nomes. 3 são executivos, e um deles é o senhor, 4 são não executivos. E o que eu lhe queria perguntar, Sr. Engenheiro, é apenas uma pergunta que lhe faço muito diretamente e pedia também uma pergunta direta. Já nos disse que enquanto esteve no Metro do Porto, no Conselho de Administração, nunca contestou em sede de Conselho de Administração esta política, embora tenha desabafado pessoalmente noutras instâncias, mas não no Conselho de Administração. E a pergunta que eu lhe faço é se em algum momento, no período, nos 4 anos em que teve no Conselho de Administração do Metro do Porto, se lembra de algum momento nesses 4 anos, em alguma reunião do Metro do Porto, algum membro do Conselho de Administração, dos 7 ou 6, além do senhor, ter num determinado momento contestado esta política de gestão de risco, questionado a contratação destes swaps de risco, solicitado avaliações mais profundas do risco, se em algum momento isto foi contestado por alguns dos restantes 6 membros do Conselho de Administração durante aqueles 4 anos em que esteve à frente do Governo. É uma pergunta muito direta, uma única pergunta, peço também uma pergunta direta. Não. Nunca ninguém contestava. Tal como eu digo, propostas vindas. Eu peço desculpa de estar sempre a tocar nesta tecla. Estamos a falar de um professor prestigiado de Finanças da Universidade Católica, que preparava e negociava com os bancos. Estamos a falar de um professor catedrático de Finanças. Quer dizer, apresentavam essa proposta. Nunca ninguém contestou. E relativamente a isto, aquilo que eu posso dizer é que alguns dos membros não executivos, tal como eu, que era executivo, de vez em quando ficavam, como é dizer, admirados, conforme disse a senhora deputada há bocadinho, com a engenharia financeira por trás disto, e ficavam também admirados, mas que taxas de juros negativos, nunca ouvi falar, e não sei o quê, mas isto é assim, pronto, ok. Portanto, estávamos a entrar num mundo novo, completamente. Estávamos a entrar num mundo novo, em que tudo estava a entrar num mundo novo, toda a gente andava com esta coisa dos swaps, e aquilo que eu posso dizer, não estou a falar em defesa de ninguém, por amor de Deus, depois cada um dirá conforme entender, é que o nosso grau de conhecimento sobre esta matéria era bastante básico. O que havia era sensações, apenas, mais do que isso, e as sensações não se transcrevem em ata, não é?